gostaria de saber como é que está o áudio, porque eu estou usando aqui o áudio via Bluetooth, né, para melhor captar. E nós vamos falar hoje na nossa live, dia 2, né, do 7, não é isso? Do 7 de 2020, sobre nossa eleição. A razão de falarmos da eleição, povo de Deus, é porque muitas pessoas estão com medo, né? Medo dessa pandemia. Claro, foi maximizado por ideias particulares, né? Porque não é diferente do H1N1. Porém, como a outra história é outro, contexto é outro, foi feito toda a programação. Não podemos ignorar a letalidade dessa enfermidade, dessa peste, que o Senhor Jesus em Mateus 24 e 25 já expressamente nos alertava, e isso já vem de muitos, desde que a sociedade se deu conta de algumas enfermidades que existem. Esperando que alguns irmãos entrem, para nós iniciarmos. Está me auxiliando minha esposa, meu filho, e pedindo a Deus a graça sobre nossas vidas. Povo de Deus, o texto básico está na carta de Paulo que escreve Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 14. É um texto longo, mas é necessário para que a gente possa falar sobre o plano de Deus, que está baseado em 3 pilares: o tempo, a base e o modo. Então, a aplicação por Deus à questão da obra da expiação, que Cristo realiza na vida do homem, que nele deposita sua confiança. O homem deposita a confiança na pessoa de Cristo, e a partir daí, Deus, elaborando assim a salvação planejada, não são as decisões tomadas por Deus na eternidade passada. Já visto que na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele diz que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, de acordo com sua onisciência. Isso em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas de acordo com o apóstolo Pedro. Então, baseado nisso, baseado nesse princípio aqui, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, como bem diz Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, a partir do versículo 3 até o versículo 14. Vamos orar? Justo Deus, a quem nós eternamente somos dependentes e necessitados de ajuda e de auxílio e socorro, nós pedimos a tua bênção sobre nossas vidas, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, que o Senhor entre com providência para abrir as tuas casas, Senhor, para que haja, ó Deus, mantimento na alma, mantimento no espírito, para que venha trazer saúde dos altos céus. Senhor, muitos dos teus servos estão apavorados com medo, provavelmente por não conhecer o plano da salvação, pois nós sabemos aqueles que estão em Cristo, no verdadeiro amor. Quem está no verdadeiro amor não tem nenhum medo nesse sentido. Senhor, pedimos a tua destra sobre nós, pedimos a Deus teu auxílio sobre nossas vidas. Entra com providência na casa do teu povo, Senhor, trazendo segurança em tempos difíceis. Ó Deus, em cuja nossa fé jamais poderá ser abalada, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmão Walter, irmã Juliana, pastor Afonso Júnior e outras pessoas, a minha mana, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos falar um pouco do plano da salvação. Abra em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmão Walter. Olha as bênçãos de Deus em Cristo, o autor de nossa redenção. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis
perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate de sua propriedade, em louvor de sua glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai de sua irmã Gilda, Deus abençoe a todos que estão online. Vamos que vamos. Povo de Deus, a eleição é algo maravilhoso, porque nós acabamos de descobrir que mesmo não temos nada para oferecer, Deus decide de forma assim, nos escolher, nos eleger com voto direto, como bem disse o profeta Jeremias, quando da boca do Senhor ouviu: Jeremias, não temas, tu és meu. Assim, podemos ouvir isso dos lábios santos do Senhor, quando Ele nos elegeu. Povo de Deus, o plano de Deus, como eu falei, em 3 partes: o tempo, a base e o modo. Primeiro, o tempo. Quando foi isso? Antes da fundação do mundo, como bem disse Paulo, do versículo 3 ao 5. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Louvado seja Deus. Então, assim, antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. Segunda coisa, a base, a presciência de Deus. Bom, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2, está registrado o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Deus elaborou este plano baseado em sua presciência. Presciência é o aspecto da sua onisciência, que Deus diz respeito e sabe a respeito do futuro. Então, por sua presciência, Deus sabia que o homem aceitaria a salvação por ele oferecida. Deus planejou coisas que ainda vão acontecer, porque conhece todas as coisas. Podemos lembrar quando o próprio Senhor Jesus, perguntando ao apóstolo Pedro: Pedro, tu me amas? E na terceira vez, Pedro entristece e diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Deus sabe tudo. A terceira coisa, o modo. Que modo é esse? A morte de um cordeiro inocente.
povo de Deus? Assim como foi no passado, registrado em Êxodo capítulo 12, quando Deus inaugura aí a festa da Páscoa, em que o Senhor, orientando Moisés para que o povo pudesse pegar um animal perfeito do rebanho e oferecer em sacrifício naquela noite, e o sangue daquele animal deveria ser colocado nos umbrais das portas. A Bíblia diz que o Senhor, falando a respeito disso, passaria naquela noite, vendo onde estava o sangue, não entraria. Mas aonde não houvesse o sangue, onde não houvesse o sinal do cordeiro, Deus levaria o primogênito daquela casa. A gente sabe o que foi que aconteceu, você sabe o que foi que aconteceu, não vou me prender a esses detalhes, mas ali é uma tipologia, uma figura do que aconteceria no futuro. Assim, hoje, o sangue não está mais nos umbrais, mas o sangue faz parte do nosso novo nascimento, porque precisamos, então, como diz João na ilha de Patmos, ao escrever Apocalipse, ele diz que nós precisamos nos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que temos o direito de entrar na cidade pelas portas. Então, a morte do Cordeiro Santo de Deus, foi uma forma de Deus reconciliar todos aqueles que chegassem até Cristo. Pela graça, Efésios capítulo 2, sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, lembrando que não é através das obras, mas pela fé. Então, quando você lê lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que fala sobre a besta que levanta-se do mar, o texto fala da questão daqueles que adoram a besta, e os que adoram a besta não estão escritos no livro do Cordeiro. Leia comigo, por favor, versículo 8. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está falando a respeito da presciência, foi da presciência de Deus. Lá, quando Adão e Eva pecaram, que Deus matou o inocente e pegou o couro e vestiu os dois, vestindo a sua nudez, porque o pecado estava ali mostrando a nudez, e a razão pela qual o próprio Adão e Eva, querendo se apresentar diante de Deus de acordo com a sua própria justiça, e quando você vai entender por que eu estou falando isso, porque eles compareceram diante de Deus com folhas de figo, se vestindo em folhas de figo, ou seja, uma forma de apresentar-se a Deus com sua própria justiça. E aí a própria justiça do homem, diz o próprio profeta Isaías, é como um trapo de imundície. Segundo alguns historiadores dizem, esse trapo de imundície é o que nós conhecemos hoje como aquele período da mulher que passa de 4 a 5 dias, no período, e ali é chamado trapo de imundície. Então, a justiça do homem, quando essa justiça do homem é apresentada diante de Deus, sem a pessoa de Jesus como advogado, é trapo de imundície. Mas quando Cristo se apresenta como nosso advogado, não nos vestimos de nós mesmos, mas nos revestimos do seu Espírito. Vestimos de uma nova roupa, não dessa física que eu estou falando, mas é espiritual, aquela cobertura espiritual que o Senhor nos concedeu de ser chamado filhos de Deus por adoção. Então, no plano elaborado por Deus, um ser inocente tinha que morrer em lugar do pecador. Sabendo que Jesus morreu há quase 2000 ou mais, um pouco mais, porém, no plano de Deus, ele já estava designado para morrer. E isso mostra lá no passado. Então, a eleição é selecionar deliberadamente alguém ou alguma coisa, depois de considerar cuidadosamente as alternativas necessárias. Deus, por livre escolha, olhou para você e para mim e nos escolheu. Louvado seja Deus. E essa escolha traz alegria em nosso coração, porque quando ele escolhe, o próprio Jesus disse: Pai, eles eram teus e agora são meus. E ninguém arrebata da minha mão. Louvado seja o nome do Senhor. Que segurança! Me lembrei de um hino cantor.
né? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva às glórias dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia! Aleluia! Que segurança somos de Jesus. Aleluia! Isso porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, no grego, a eleição, eleito, escolhido, seletos, né? Foi o Senhor que nos escolheu. Então, na definição para muitos estudiosos, né? Ele diz que é aquele ato soberano de Deus que em graça pelo qual Ele escolheu em Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que nele de antemão sabia que eu aceitaria. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, meu pastor, aleluia. A eleição é uma doutrina bíblica, né? Veja, isso está registrado em alguns versículos, muitos versículos da Bíblia Sagrada. Isso podemos ver pela quantidade de vezes que é empregado o termo escolhido ou eleito. Não vou citar todos os versículos, porque aqui não vamos passar, mas eu posso citar aqui Mateus 24, versículo 22, que diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Povo de Deus, a chave para nós entendermos isso sobre a doutrina da eleição está na presciência de Deus. Quando você leu comigo, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz, segundo a lei da eleição do Senhor, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Esta é a chave para compreendermos a doutrina da eleição. Muitos não conseguem entender ou desconhece as decisões tomadas por Deus na eternidade passada, ou seja, na sua onisciência. Aleluia! Que bênção! Isso nos dá segurança, né? Nos dá desejo de dar glória a Deus e aleluia. Né? Pai do Senhor, pastor Afonso Júnior, pastora Carmen Lúcia, irmã Vitória Rodrigues, Graça Melo, minha amada irmã duas vezes, irmã em Cristo e irmã biológica. Pois bem, o discurso do apóstolo Pedro a respeito dele declara o seguinte, em Atos 2:23, naquela pregação maravilhosa, pregação pentecostal, naquela pregação ali no mover do Espírito Santo, no versículo 23, olha só que o apóstolo Pedro diz: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomou-nos vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injusto. Falando da pessoa de Jesus. Porque na pregação lá de Atos capítulo 2, Pedro apresentou Jesus. Ele falou de toda a trajetória do seu povo e apresenta Jesus como o Senhor e Salvador. Povo de Deus, esse texto deixa claro que as determinações dos conselhos de Deus estão relacionadas com a sua presciência. Como falei, é a respeito de sua onisciência. Deus sabe de tudo. Do ontem, do hoje, do eternamente, sabe de tudo. Então,
Por sua presciência, Deus sabe quem vai aceitar a sua oferta de salvação e quem vai rejeitar essa oferta. É baseado em sua presciência que Deus elegeu para a salvação todos os que sabiam que de antemão aceitariam e perseverariam até o fim. Apocalipse 3:10 diz: como guardaste a palavra de minha paciência, também eu te guardarei, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Segunda coisa a considerar, que a presciência de Deus é total. Determinismo, não. Vou já explicar isso. Vale salientar a diferença entre conhecer e determinar alguma coisa. Deus sabe todas as coisas, mas Ele não determinou todas as coisas. Vamos lá? Deus sabia que Lúcifer se rebelaria, mas não determinou isso. Deus sabia que o inimigo de nossas almas ia se rebelar, mas não determinou. Deus não determinou. Deus sabia que na história da humanidade haveria guerras, mas não determinou que houvesse. Deus sabia que Hitler mataria 6 milhões de judeus, mas Ele não determinou isso. Vou explicar. A razão de tudo isso, de guerras, dos genocídios que aconteceram, consequência do homem sem Deus, pecado. Porque se lá em Gênesis, capítulo 3, diz que começou a aparecer, após o pecado de Adão e Eva, surgiu espinhos e cardos, surgiu indiferença, medo. Então essa é a situação da alma do homem. Então Deus não determinou, mas é a consequência do pecado. Deus perdoa o pecador, mas a consequência fica. Nós temos alguns exemplos, não vou citar agora. Existem alguns exemplos. Que eu posso citar um em especial, em uma certa cidade do Ceará, que nós percebemos o que foi que aconteceu devido à consequência da vida da cidadã. Então, um exemplo disso é a respeito do juízo final. Posso continuar citando vários exemplos, mas em Atos 17:31 diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que designou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Deus determinou que haverá céu ou inferno. Deus determinou que Cristo julgaria as nações. É tanto que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, fala sobre o tribunal de Cristo nas suas cartas a Coríntios. Então, é determinado por Deus que tudo isso aconteça. É determinação de Deus que a palavra tenha eficácia. Ele falou através do profeta Isaías dizendo que a palavra dele não voltaria vazia. Louvado seja Deus. Deixa eu só saber um pouquinho como é que está a hora. Glória a Deus. Então, a eleição é de Deus. Aleluia. Se você, meu irmão, está em dúvida a respeito se você é eleito ou não, é só você conferir o texto. Porque eu conheço irmãos que dormem e acordam com medo de não ser eleitos. Estão na igreja, mas não têm certeza da eleição. Quero falar para você que se você deseja servir a Cristo, deseja abandonar o mundo mal, continuar com Cristo, você é eleito. Por quê? Primeiro, porque a partir do momento que você não tem desejo de pecar, viver no pecado. Se você não ama pecar, posso dizer que você é eleito. Se você já confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ora, quando Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, ele diz: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Ora, se o Salmo 100, versículo 3 nos diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Aleluia! Foi Deus que nos fez ovelhas, povo seu. Bendito seja o nome do Senhor. Quem pode dar glória a Ele? Não? Deus é o autor da eleição, povo de Deus. Ele nos escolheu para si. Louvado seja o nome do Senhor. Na eternidade passada,
Ele nos escolheu para nós em tempo presente. Foi uma escolha mútua. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Paulo escreve na sua primeira carta a Timóteo 2,4, diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Precisamos conhecer a verdade. Aquela verdade que Jesus falou para os religiosos da época, João 8,32, é essa a verdade que liberta. A verdade que eu sei que hoje só existe um Senhor. A verdade que com seu sangue nos liberta e nos purifica. A verdade que Ele está voltando para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Então, para nós encerrarmos, qual é o propósito da eleição? Primeira coisa, a eleição para a salvação. Primeiro propósito. O propósito da eleição é para a salvação. Amém? Os eleitos estão aí? Glória a Deus. A Bíblia diz na segunda carta de Tessalonicenses 2:13 e na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim na carta paulina: mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Aleluia! Então, devemos mostrar ao mundo que somos eleitos de Deus através da vida digna que foi eleito. Então, eleitos para obediência. Primeiro, eleito para a salvação. Segundo, eleitos para a obediência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presença de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Cristo Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A obediência revela a eleição. Quem é desobediente não pode dizer que é eleito. Assim como um jogador de futebol é escolhido para fazer suas atividades como tal, assim é você. Todo crente desobediente que não tem o desejo de obedecer a Deus, não é obedecer o pastor, desobedecer a Deus, cada um sabe de si, sabe muito bem que isso pesa, porque quando estamos em Cristo, lavados e remidos no sangue de Jesus, nós sabemos que essas coisas que advêm do mundo não podem abalar nossa fé. Já que somos eleitos, Deus, com toda certeza, na sua ação poderosa de intervenção divina, Ele agirá para com a igreja como fez lá em Israel, no Egito. Porque aconteceu duas coisas quando Deus enviou as pragas. A primeira coisa, Deus mandava juízo sobre os egípcios. Em contrapartida, Israel gozava de segurança, aleluia, enquanto Deus punia os deuses do Egito que não eram deuses. Por outro lado, para Israel dizia: só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, terceira coisa, o propósito da nossa eleição, eleitos para produzir frutos, exatamente. No Evangelho de João, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 15, verso 16, diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades des fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia! O desejo de Deus é que aquele que escolheu frutifique em tudo o que é bom. Este fruto deve permanecer. Então, finalizando essa questão, a eleição da soberania de Deus e a respeito da questão do livre-arbítrio, devemos entender que a doutrina da eleição é uma doutrina nascida do coração de Deus, do desejo de Deus, que todos nós viemos assim assimilar. Quando Deus nos chamou e escreveu o nosso nome no livro da vida, Ele nos garante a salvação. Porém, Ele recomenda
Em todas as igrejas do Apocalipse, o Senhor sempre tem conselhos, tem elogios e também tem disciplina. Mas se a eleição não puder ser perdida, por que o Senhor diz: arrependei-vos? Porque o Senhor falou várias vezes no Apocalipse, dizendo que nós deveríamos ter uma compostura. Lembra de onde caístes e levante-se. Né? Olha, cuidado para que ninguém tome tua coroa. Então, provavelmente eu perderei minha salvação. Mas se eu andar com Cristo, nós andarmos com Cristo, aleluia, seguros estamos. Andaremos seguros, porque nem a morte, nem a vida, nem principados e potestades poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então, conclusão. Deus, em sua presciência, resolveu o homem libertá-lo através de uma escolha. Então Deus, ao escolher, não significa que está anulando a sua soberania. Quando Deus nos escolhe, quando Deus apresenta a salvação e nós aceitamos, não está anulando de maneira nenhuma a sua soberania. Está cada vez mais fortalecendo ela. Porque quando Deus apresenta, não há outro caminho e não há outro remédio senão o que foi apresentado. Então isso é soberania de Deus. Não existe segunda via. Não existe terceirização para os céus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. É através de quem morreu foi o Cordeiro. Quem ressuscitou foi o Cordeiro. Foi o Cordeiro em João capítulo 6. Que disse: se comerdes de minha carne e beberdes de meu sangue, vivereis por mim. Aleluia. Foi o Cordeiro de Deus, que João Batista, ao ouvi-lo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Deus que deu o Cordeiro. E foi Deus que nos deu o perdão dos nossos pecados por causa do sangue do Cordeiro. Deus nos abençoe. E se alguém está afastado dos caminhos do Senhor, e se alguém deseja reconhecer o Senhor como Salvador, este é o momento. Receba Jesus onde você estiver. Abra seu coração. Entregue a tua vida ao Senhor. Confia nele e no mais ele tudo fará. Nesse momento, quero encerrar essa live com esse estudo. Próxima quinta, se assim Deus permitir. Não queremos fazer live em casa mais. Oremos. Convido você a orar nas madrugadas conosco, para que Deus possa abrir as igrejas, possamos falar da salvação um pouco mais, em nome de Jesus. E se assim Deus permitir, estaremos falando sobre predestinação. Exatamente. Vamos estudar o que é predestinação na próxima lição, para a glória do nome de Jesus. Vamos orar? Vamos apresentar a Deus nossas vidas? Eterno Deus e bendito Pai, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, estou sob Teus cuidados. Não temos outro nome, não temos, ó Deus, outro Senhor. Somente Tu és Deus, que nos escolheu, aleluia, porque nós estávamos caminhando a passos largos para a condenação eterna. E o Senhor chegou com a sua intervenção, aleluia. Posso falar de mim, Senhor, que um dia eu planejei meu próprio suicídio e o Senhor chegou. E o Senhor não permitiu. E o Senhor me salvou. E com o seu sangue me lavou, me purificou. E agora, Senhor, eu olho para Ti e não vejo outro caminho. Eu olho para Ti e não vejo outra vida. Eu olho para Ti e não vejo outro, Senhor. Não vejo outra verdade. Só Tu és a verdade. Só Tu és o caminho. Só Tu és a vida. Tu és o nosso farol. Tu és nossa justiça. O nosso médico dos médicos, o Senhor da glória. Tu és o único soberano que sustenta. Tu és o Deus poderosíssimo que tem nas mãos a glória e o poder. A Deus seja a glória e toda a honra em nome de Jesus. Senhor, nos abençoa. Abra as portas de Tua igreja, Senhor. Toca no coração, meu Deus, das autoridades. Em nome de Jesus.
Amém. Quero agradecer a todos que pacientemente participou conosco. Gilda, irmã Silvana, irmão Ronaldo, Deus abençoe, meu cunhado, né? Irmã Juliana Paulino, pastor Afonso Júnior, Deus abençoe. Robélio Valto, Deus abençoe. Gilda, Deus abençoe. Pastora Carmen, glória a Deus. Minha irmã Graça, Maria Graça, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vitória Rodrigues, Deus abençoe. Enfim, os demais aqui, Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus derrame bênção nas vossas vidas. Que Deus derrame louvor, graça e misericórdia sobre nossas vidas esses dias. Deus abençoe em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade.